Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Vai! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. O que ele fez? Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Vai, vai! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Diga, igreja! Jesus, eu canto, Por quê? porque hoje livre sou. Vou convidar a igreja a cantar comigo assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, comigo, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Diga, igreja. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu Vamos cantar mais uma vez. Só a bateria, as vozes e as palmas. Comigo, maravilhosa. Maravilhosa. Agora só bateria, baixo e as vozes e as palmas.
Só que eu quero ouvir a igreja bem alto. Maravilhosa, maravilhosa. Tomou o meu lugar. O que era minha, ele levou. E o seu sangue nos salvou. Minha dívida pagou. Vamos jogar essa música lá pra cima em adoração ao nosso Deus. Maravilhosa graça, igreja. Vamos adorar Ele. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. O que Ele fez? Tomou o meu lugar. Ele levou a minha cruz. Levou a minha cruz. O seu sangue, o seu sangue. Sangue me salvou. E tudo foi pago por Jesus. Dívida pagou. E toda a igreja, nós vamos declarar: Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Pode aplaudir a Ele, igreja. Aleluia. Bom dia, amada igreja. Como é bom adorar a Deus. Como Deus é maravilhoso. Que domingo maravilhoso que Deus preparou para a gente. Sejam todos bem-vindos. Abram suas Bíblias ou acesse-as no Salmo de número 100. 100. Salmo 100. Já está projetado. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos, vamos falar com o nosso Deus e ouvir a sua voz. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, ó Deus. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, pela liberdade, ó Deus, para te cultuar, ó Deus, para estudar a tua palavra, como acabamos de fazer no Crescer, ó Pai. Muito obrigado pelo domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Muito obrigado, porque hoje, mais uma vez, de forma mais sistemática, mais bem preparada, iremos evangelizar, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue conosco, ó Pai. Continue falando conosco ao longo desse culto, ó Deus, junto aqui como igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Alguém hoje nos visitando pela primeira vez? Se tiver, é só fazer assim, levantar uma das mãos. Não temos visitantes. Iremos continuar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome com o ministério de louvor. Louvemos ao Senhor. Louvemos
pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. A igreja comigo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. A igreja Hosana comigo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, igreja, bem forte, Hosana. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Ele é em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, bem forte, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Você pode aplaudir a Ele, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo no capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos do versos 1 ao verso 4. Primeira Timóteo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom
e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós estamos num momento de missões, e nesse momento de missões nós temos um grande tema, que é só Jesus Cristo salva. Esse é o tema de missões, que é, na verdade, o grande slogan da Igreja Batista, né? Era muito comum vermos os templos batistas com suas placas escritas, só Jesus Cristo salva. E somos marcados por essa frase, e isso é bom que seja assim. E que Paulo está dizendo a Timóteo, eu acho que nunca foi assim uma leitura tão atual. Nós estamos às vésperas de uma eleição, né? A gente vai, domingo que vem, votar para escolher todo o governo, deputados, senadores, presidente. E eu tenho falado isso quase que semanalmente aqui, a gente está vendo tanta aflição. Crianças, por favor. A gente está vendo tanta aflição, tanta briga, tanta discórdia, tanta ofensa. Só eu que tenho visto isso, ou vocês têm visto também? Não há mais diálogo, não há mais conversa. A gente estava ontem reunido na Ordem dos Pastores, e ali nós resolvemos propor às nossas igrejas. Os pastores, primeiro nós decidimos nos reunir online, quinta-feira, às 10h30 da noite, tá? Bota isso na tua agendinha. Quinta-feira, das 10h30 às 11h30 da noite. Nós vamos nos reunir para orar pelas eleições. Nós vamos nos reunir para orar primeiro para que haja paz no processo, para que não haja tumulto. Porque, gente, toda vez que eu leio textos como esse de Timóteo, fica claro para mim que o nosso Deus é Deus de paz. Então, que esse processo seja um processo de paz. Enquanto muita gente fica pregando, olha, se acontecer tal coisa, vai dar uma guerra civil, se acontecer tal coisa, vai dar uma outra não sei o quê. E alguns amigos falam, cristãos, não, a gente tem que sair para guerrear mesmo, para lutar pelos direitos do Evangelho. Eu acredito sinceramente que nós temos que lutar pelo Evangelho. Quem acredita? Eu acredito que nós temos que lutar pelas verdades do Evangelho. Eu acredito em tudo isso. Eu só não acredito que a nossa luta comece lá fora gritando. Eu acredito firmemente que toda a nossa luta, apesar de que talvez nós tenhamos que ir lá fora gritar, mas que toda a nossa luta, ela começa de joelho, orando e entregando todo o processo do nosso país, tudo que vai acontecer nas eleições e depois, ao nosso Deus, amém? Para que tenhamos paz, não só no processo, mas depois. Gente, vocês acham que é mais fácil pregar a palavra de Deus num ambiente pacífico ou num ambiente de guerra? O apóstolo está dizendo, olha, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E para isso eu preciso pregar, eu preciso ter a liberdade de falar. E eu não quero que a gente ore para que a esquerda ganhe ou para que a direita ganhe, porque para mim isso é uma grande bobagem. Eu acredito que a igreja tem que se curvar, se ajoelhar e orar, para que Deus estabeleça a sua vontade através da igreja. Amém? Eu queria te convidar a orar por isso. Eu queria te convidar aqueles que puderem, junto comigo, se ajoelharem. E aqueles que tiverem disponibilidade, eu vou colocar nos grupos da igreja o link de quinta-feira. Quinta-feira, 10h30. Todo irmão que quiser, vai ser só clicar no link e você vai ser direcionado a essa página de oração, onde a gente vai estar 1 hora orando pelo processo de eleição e pela sucessão ou continuidade da presidência da República e dos governos, ok? Vamos fazer isso junto? Se você tiver disponibilidade e puder, coloque-se de joelho, fique em pé. Se você não puder ficar de joelho, fique sentadinho do jeito que você quer. Mas esse momento é muito importante para a gente estar
colocando diante do nosso Deus todo esse processo e a governança do nosso país. Curva a tua cabeça, fecha o olhinho. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, muitas afrontas já foram feitas à Tua igreja, ao longo dos séculos, ó Pai. Muitos se levantaram, Senhor, contra o Evangelho, e todos caíram, todos passaram. Senhor, nós temos a certeza que a Tua palavra não passa. Nós temos certeza, Senhor, que o Teu domínio e o Teu reino não passam. Nós temos total consciência, ó Pai, que tudo o que vai acontecer, só vai acontecer com a Tua permissão, Senhor. Senhor, nós queremos ser uma igreja que luta de joelho, que compreende, ó Pai, que o mundo espiritual, Senhor, é que está sendo movido nesses dias. Senhor, que há uma verdadeira batalha, ó Pai, e esse enfrentamento, Senhor, não é nosso. Mas nós colocamos, Senhor, como Tu manda, nossas orações diante de Ti, ó Pai. Senhor, pedindo para que Tu interfira, Senhor, que nada seja feito, Senhor, essa semana ou depois, fora dos Teus planos, ó Pai, que Tu esteja no controle de tudo que vai acontecer. Senhor, nós queremos ver a Tua presença e atuação. Senhor, que a Tua igreja possa testemunhar de Ti, ó Pai, no meio de toda essa bagunça. Senhor, que a Tua igreja possa ser um ponto de paz e tranquilidade, onde esquerda e direita sentam lado a lado e Te adoram. Onde, Senhor, essa confusão não entre, onde esse ambiente, ó Pai, seja blindado dessas discussões bobas. Senhor, que a Tua igreja se mostre, ó Pai, não só a igreja Bingen, mas a Tua igreja reunida em todos os lugares desse país, se mostrem como um ponto seguro, se mostrem como um referencial para essa nação, ó Pai. Senhor, traz paz a essa nação. Senhor, traz a Tua alegria ao coração das pessoas. Senhor, e mostra, e abre os nossos olhos para que nós consigamos ver a Tua condução de todo o processo. Nós oramos já agradecidos, Senhor, por Tua ação. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos. Aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido o Seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido o Seu nome para sempre. Aquele que
manifestado em carne. Diga, igreja. Justificado em espírito, visto por anjo. Aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo. Quem ele é? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então adora ele. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Diga assim, ó. Jesus. Mais uma vez, seja adorado, seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Você está ainda, feche os seus olhos. Deus está aqui nessa manhã, amém? Você crê nisso? Nós vamos declarar nessa última canção que nós estamos rendidos ao Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não existe homem nenhum, seja de esquerda, de direita, que vai trazer solução para o nosso país. A nossa solução é Jesus, igreja. A solução para o país é Jesus. Quem pode quebrar o sistema, quem pode romper tudo isso é Jesus. A minha esperança e a sua esperança tem que estar em Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou.
eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode colocar de pé mais uma vez? Então declara ele. Eis-me aqui, rendido estou. Diga pra ele, eu sou teu e tu és meu. Adora ele, igreja, adore. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A igreja. Eu sou teu. Aleluia, que a glória de Deus enche esse lugar. Vamos adorar ele, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Vamos dizer bem alto. Nós somos de quem, igreja? Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você pode aplaudir a ele, igreja? Toda honra e glória ao nosso Deus. Aleluia. A igreja pode sentar-se. Som.
som está saindo agora. Está saindo alguma coisa agora. Está baixo. Acho que eu vou falar por aqui mesmo, né? Bom dia. É um prazer... Opa, saiu. É um prazer enorme estar com vocês aqui, cultuando, louvando a Deus. Eu queria chamar as crianças para virem aqui à frente. Hoje tem um exército de crianças. Que bênção. Hoje um dia do nosso evangelismo. Quem quiser citar algum versículo bíblico, fica à vontade. Mateus 7. Não julgueis para que não sejam julgados. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Deus é amor. Muito bom. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, 6. Filho meu, Filho meu, Deus criou a terra e os céus. João 15, 14. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu Monte Santo. Provérbios 48, 1. Mais alguém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adão e Eva desobedeceram e comeram a árvore da fruta do represento do mal. Mais alguém? Não? Vamos orar pelos nossos pequeninos para que eles possam aprender a palavra de Deus na linguagem deles e continuar aí nesse progresso aí de expor e falar a palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela bênção que é poder estar aqui, Senhor, com os nossos pequeninos, ouvindo eles recitarem os textos bíblicos, ouvindo eles tentando decorar os textos bíblicos, que a Tua palavra, Deus, e exclusivamente a Tua palavra possa preencher e nortear o coração desses pequeninos. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a inculcar essa palavra no coração e mente deles, para que eles Te conheçam a Ti cada vez mais. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Amém. Podem seguir a tia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Davi, a série de mensagens de Davi. E hoje é um tema muito interessante. Quando os grandes homens de Deus caem. Quando homens de Deus caem. E no nosso tempo, na nossa cultura, na região onde nós estamos alocados, né, nós temos uma tendência a projetar em homens de Deus, em mulheres de Deus, a infabilidade, a incapacidade de cair, ou a impossibilidade de homens de Deus caírem. E talvez um dos maiores exemplos bíblicos que temos é a história do homem segundo o coração de Deus, que caiu de uma forma que talvez eu e você questionaríamos se esse homem é homem de Deus, né? Um homem de Deus que comete adultério, a gente consegue até entender.
um homem de Deus comete adultério e mata o marido da mulher no qual ele cometeu adultério, a gente questionaria se esse homem é um homem de Deus de fato. Sim ou não? Então hoje nós vamos estudar a história do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu um ato que nós questionaríamos completamente esse relacionamento que esse homem teria com Deus. Abram suas Bíblias então, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel 12, versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que a tua palavra, Deus, exclusivamente a tua palavra, possa falar aos nossos corações. Que a tua palavra, e exclusivamente a tua palavra, possa, Deus, nos relembrar princípios básicos da nossa caminhada. E também a tua palavra, exclusivamente a tua palavra, nos dê, ó Deus, a certeza e a confiança de que o Senhor é um Deus que cura, perdoa e trata os nossos pecados. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós lemos aqui talvez o fechamento, o encerramento desse ciclo que Davi viveu. Para quem não sabe, 1 Samuel, ele vai do primeiro capítulo até o capítulo 9, falar a história de Samuel. Depois ele vai falar um pouquinho da história de Saul e depois ele vai só falar sobre Davi e as lutas que ele viveu, as perseguições que esse homem viveu e as pequenas vitórias que ele viveu nesse processo de 1 Samuel. 2 Samuel já muda o cenário. 2 Samuel 1, você tem aí Davi recebendo a notícia que o rei Saul veio a falecer em batalha, aquele homem que o perseguia, ou seja, cessa a perseguição contra Davi. No capítulo 2, Davi, de 2 Samuel, ele é ungido rei de Judá, da tribo na qual ele fazia parte. Então agora Davi, ele deixa de ser um perseguido e passa a ser um rei de uma tribo. No capítulo 3, ele recebe de volta a sua primeira esposa, a filha de Saul, que tinha sido tomada dele. E ele faz um acordo com o general da nação inimiga, né? No capítulo 4, o rei da nação inimiga morre. No capítulo 5, Davi, ele é ungido rei de Israel, sobre todo Israel. E aí começa algo interessantíssimo. No capítulo 6, Davi demonstra gratidão a Deus. No 7, começa a falar as grandes vitórias que ele viveu a partir de uma ação muito linda que ele fez para com o filho de Jonatas. No 8, ele vence os filisteus, vence os amorreus, vence todas as nações que estavam à sua volta. No capítulo 10, ele vence de novo os sírios. E no capítulo 11, meus irmãos, a Bíblia faz uma narrativa completamente distante de tudo aquilo que ela estava narrando nos últimos 10 capítulos. De uma forma abrupta, o rei Davi, que estavam tendo várias vitórias, várias conquistas, várias ações louváveis. No capítulo 11, o rei Davi, diz o texto, inicia o texto no capítulo 11, dizendo: no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no seu palácio e enviou os seus exércitos para uma batalha. O texto diz que Davi levantou à tarde do seu leito e, ao passear no seu palácio, viu uma mulher se banhando e perguntou: quem é essa mulher? E a resposta que precisa ecoar nas nossas mentes é: esta mulher é a esposa, é a mulher de Urias, o heteu. Davi chama essa mulher para a sua presença,
comete adultério com essa mulher, engravida essa mulher. E a resposta dessa mulher é, eu estou grávida. Davi imediatamente manda chamar Urias, o marido dessa mulher. Manda chamar Urias da guerra. E depois de se informar como é que está a guerra, fala assim, Urias, toma um banho, vai para casa, se aquece, se alimenta, dorme com a sua esposa e amanhã você pode ir para a guerra. Amanhã você pode voltar. O que Urias faz é contrário. Urias, ele dorme junto com os seus contemporâneos da guerra, dorme na porta da casa do rei. E a resposta, a notícia que chega a Davi é, Urias não foi para casa, tá? O rei chama Urias de novo e fala assim, Urias, eu não mandei você ir para casa, por que você não foi para casa, Urias? E Urias fala uma coisa muito forte para Davi, uma coisa que deveria ter acendido algumas luzes na mente de Davi. Urias fala o seguinte, não, Joabe, meu senhor, está dormindo em tendas. Os meus irmãos estão dormindo em tendas. A arca da aliança está em acampamento. Como eu poderia dormir com a minha esposa na minha casa? Como eu poderia ignorar que todo Israel está em luta? Como eu poderia não estar em luta? Então, Davi percebe uma tendência óbvia no coração de Urias. Eu não vou estar num ambiente diferente que todo o povo de Deus está, todos os homens de Deus estão. Davi percebe que Urias não iria deitar com sua mulher, Davi percebe que o seu pecado não poderia ser escondido, Davi percebe que ele precisa agir para esconder o seu pecado. Davi então escreve uma carta de próprio punho, dizendo, Urias não pode voltar. Ele sela a carta e com um teor de maldade, de crueldade, ele entrega essa carta nas mãos de Urias e fala, entrega a Joabe. A notícia, todos vocês já sabem, quando a notícia chega Urias morreu. O que Davi não conseguia lidar e entender muitas vezes é que esse Deus que ele seguiu a sua vida, e esse Deus que colocou ele nos lugares mais altos, onde ele mesmo disse que jamais imaginava poder estar um dia, é um Deus que trata. E todo o processo de tratamento, ele passa antes do tratamento de um processo chamado de confronto. Um processo chamado de exposição. Então, o próximo capítulo, o capítulo que nós lemos, Deus envia um homem chamado Natã. Natã, homem de Deus, profeta de Deus, conversa com Davi. Fala, Davi, eu vou te contar uma história muito triste, Davi. Eu estou muito triste com essa história que eu vou te contar, Davi. E Davi fala, conta. Um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muito rico, recebeu um visitante na sua casa, e tinha um outro homem que era muito pobre, só tinha uma ovelhinha, que ele comprou filhote, cuidou dessa ovelhinha, dormia com essa ovelhinha, comia o que essa ovelhinha comia. Você acredita que esse homem rico recebeu um visitante, e esse, em vez de pegar de muitas das suas ovelhas, resolve ir lá na casa do homem pobre, pega a ovelha do homem pobre, mata a ovelha do homem pobre e serve a ovelha do homem pobre? Davi, como rei e juiz, o furor, a ira acende o coração de Davi, ele bate na mesa e fala assim, esse homem tem que morrer. E tem que devolver 4 vezes mais para aquele que ele roubou. Não sei vocês, mas os homens de Deus eram um pouco mais corajosos naquela época, né? E aí o homem de Deus vira para o rei e fala assim, pois bem, Davi, você é esse homem. Urias só tinha a sua esposa, você tinha todo Israel para você ter. E você foi lá e pegou a mulher de Urias, e não satisfeito, foi e matou ele. Eu queria muito
muito de todo o nosso coração, que nós aprendêssemos 3 grandes lições com a história de Davi. A primeira grande lição que todos nós precisamos aprender é que nenhum de nós está isento de errar como Davi errou. Por isso que a Bíblia ela traz tantos avisos como aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que a Bíblia diz que o homem pode controlar muitas coisas, mas o homem que controla a sua língua, ele é um homem perfeito. Dando a entender que coisas pequenas destroem o homem. O Tiago, quando ele fala sobre a língua, ele vai dizer que é um pequeno órgão que é capaz de incendiar uma grande floresta. E ele está dizendo que o homem, por mais que ele seja douto em muitas áreas, ele é indouto, incapaz de se controlar. Com um pequeno órgão que o domina, que o humilha, que o destrói. Então, quando a gente olha para os textos bíblicos, irmãos, vemos homens que se destacam num relacionamento com Deus atemporal. Davi tinha um relacionamento com Deus fora da sua época. Enquanto as pessoas estavam lá matando bezerrinho e sentindo as suas consciências sendo lavadas pelo sangue do cordeiros, Davi está escrevendo salmos dizendo: se o Senhor se satisfazesse com os sangues de animais, eu assim o faria. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer um coração contrito. Esse o Senhor jamais vai desamparar, o Senhor jamais vai deixar para lá. Todavia era um cara fora do seu tempo, que cometeu erros que nós, na nossa forma de lidar, não conseguiríamos lidar com isso. Então precisamos aprender com Davi um princípio básico da caminhada cristã. Nem eu e você, nem ninguém está isento de cometer atrocidades, mesmo tendo um relacionamento com Deus. Que isso, pastor? Sim. E você tem muitos textos bíblicos para defender isso. Você tem, por exemplo, o apóstolo Pedro, que viu o Senhor ressurreto, que ouviu da boca dele: cuide, apacente as minhas ovelhas. Quando chega em Antioquia, lida com seus irmãos, mas quando chega o pessoal mais radical, mais tradicional, ele finge que não os conhece mais. E sequer fala com eles. Então, o que a Bíblia está deixando claro, em evidência para nós, é que homens e mulheres de Deus pecam. Homens e mulheres de Deus erram. Homens e mulheres de Deus não estão isentos de cometer falhas gritantes e abruptas na sua vida. E isso eu preciso dizer, para que o nosso coração não se encha daquilo que o coração de Davi se encheu e que o derrubou. Quando você lida com a possibilidade de você estar errado, quando você lida com a possibilidade de você cair em pecado, quando você lida com a possibilidade de você não ser o super-homem, você começa a ser um pouco mais humano nas suas escolhas e ações. Você deixa de lado o heroísmo e passa a lidar com a sua humanidade de uma forma diferente, a ponto do apóstolo Paulo, ao olhar para a sua humanidade, afirmar: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará deste corpo que me aprisiona à morte, me aprisiona ao pecado? Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos liberta por isso. Então, quando nós olhamos para esse contexto, a Bíblia grita para nós, por mais que nós não queiramos ouvir muitas vezes: você não está isento de fazer uma catástrofe na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que estão à sua volta. Não caminhe com essa certeza. Não caminhe com essa possibilidade que você vai ser melhor do que Davi, que você vai ser superior a Pedro.
e que você vai fazer leituras mais razoáveis do que Paulo. Porque todos esses que assim pensaram, chegaram às mesmas conclusões e nos mesmos resultados. Uma segunda coisa que a gente pode aprender é cuidado, muito cuidado com os momentos de vitória. Gente, é impressionante isso. Muito cuidado com os momentos de paz. Muito cuidado com os momentos de alegrias e mais alegrias. Muito cuidado com as vitórias. A tão desejada vitórias, muito cuidado com elas. Porque foi exatamente isso que derrubou os grandes homens de Deus. Veja, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia de uma forma direta. Quando ele saiu com o povo do Egito e entrou, então, no processo de levá-lo à Terra Prometida, ele seguiu isso à risca. Quando seus irmãos começaram a se achar mais espirituais ou tão espirituais quanto eles, ele nada fez quanto a isso. A ponto do próprio Deus chamar Arão, chamar Miriam e falar assim: olha, tudo bem que eu me revelo por visões, eu me revelo por sonhos das pessoas, mas vocês estão falando mal, vocês estão falando contra um homem que eu falo face a face. Vocês não deveriam temer fazer isso? Mas esse mesmo Moisés, depois de ser confirmado homem de Deus, depois de ter feito grandes coisas, depois de ter tido grandes vitórias, ele desobedece a Deus numa palavra simples. Vai lá e fala com a pedra e pede que a pedra te dê água e ela vai te dar. Por que ele não errou, não vacilou, não hesitou quando eles estavam lá no Egito? Por que Davi não hesitou, não errou, não falhou, não desejou a mulher de outra pessoa antes de vencer o Golias? Ou antes de ter 9 capítulos falando das grandes vitórias que ele viveu? Por que quando nós estamos, às vezes, vivendo momentos mais difíceis, mais complexos, temos uma tendência a sermos mais atentos nos momentos, no que estamos vivendo, no que estamos fazendo, e quando as coisas começam a ficar bom, quando tudo começa a ficar bem, quando as bênçãos de Deus já estão sobre nós, nós começamos a deixar, de alguma forma, a tendência e a coerência que estávamos vivendo de uma forma tão certinha antes. Por um princípio que eu já falei várias vezes aqui, queria ler com vocês de novo. Vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 17, Deus vai dar um resumo para o povo de Deus. Quem foi que tirou eles do Egito? Quem abriu o mar? Quem mandou o maná? Quem preservou as sandálias e as roupas durante 40 anos no deserto? E depois ele dá esse resumo, lembrando ao povo, foi Deus que fez isso. Ele vai dizer, versículo 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes, te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele em que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Perecereis como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Então, quando nós olhamos para Davi, em uma crescente, o cara acerta tudo,
Onde o cara bota a mão, funciona. Aonde o cara bota o pé, ele conquista. Ele venceu os filisteus, ele venceu os sírios, ele venceu os moabitas, ele venceu todo mundo que está à sua volta. Em algum momento o coração dele fala assim: Davi, você é muito bom mesmo, cara. Davi, você é tão bom, que se você só mandar os exércitos e você ficar, mesmo sendo por hábito os reis saírem às guerras, e você ficar, você vai vencer, porque Deus é contigo. E nesse processo, Davi, ao olhar para a sua realidade e se ver muito vitorioso, muito bem-sucedido, muito capaz, muito feliz nas suas escolhas, nas suas ações, Davi comete aquilo que eu acho que ele nunca imaginou cometer. Ele faz exatamente aquilo que Saul estava tentando fazer com ele. Ele mata alguém inocente. Ele ataca alguém que nada fez contra ele. Pelo contrário, alguém que o serviu, que foi fiel. Depois, se a gente estudar a história de Davi, a gente vai ver que o nível de crueldade de Davi foi muito alto, porque esse homem, ele não era só um soldado qualquer, ele era um dos 30 valentes de Davi. Ele era aquele cara da guarda real, aquele cara que estava sempre com Davi, fazia tudo o que Davi pedisse. Quando a Bíblia fala desses 30 valentes de Davi, fala que eles ficavam olhando para a face de Davi, esperando Davi demonstrar querer alguma coisa, só para esses caras irem lá e fazerem. Atenderem Davi da melhor forma possível. E ele vai e mata esse homem. Muito cuidado com os tempos de paz. Muito cuidado quando tudo está indo muito bem. Porque nesse processo, nós podemos facilmente nos enganar, dizendo: foi o meu braço, foi a minha força, foi a minha capacidade que me trouxe até aqui. E isso tira dos nossos corações uma palavrinha muito importante na vida de todo cristão, que é o temor a Deus, que é o reconhecer Deus em todas as nossas escolhas. Reconhecer que Deus nos deu a força, nos deu a capacidade, a expertise de agir, de fazer e de conceder. E quando nós mesmos não tínhamos, Ele concedeu para que nós pudéssemos fazer. É um princípio chamado humildade, que todo cristão precisa ter, amar e buscar. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Eram muitos de vocês sábios e entendidos quando Deus chamou vocês? Não, não eram. Pelo contrário, Deus chamou os que nada são. Você já parou para pensar nisso? Que enquanto a teologia coaching diz que você é um campeão, que você é um vencedor, que essa força está dentro de você, que você tem que se olhar no espelho e falar: você é bom, você é capaz, você é legal, você é bonito, mesmo não sendo, fala que você é bonito, porque aí seu cérebro acredita nisso. Você tem que fazer isso. A Bíblia está dizendo que Deus chamou os que não são. Os que não são. Se você é cristão de verdade, você não pode ter uma autoestima muito alta. Você não pode estar com sua autoestima lá em cima, não, porque tem um problema. Porque a Bíblia está dizendo que Ele chamou os que não são. E os que são, os que eram muito entendidos, muito profundos, muito capazes, estes mesmos dizem que decidiram nada saber para não esvaziar, para não diminuir, para não trazer uma complexidade para a cruz de Cristo, que é simples. É loucura para um, uma aberração para outros. Mas é o poder de Deus para salvar e curar pessoas. Por isso, o grande erro, talvez, de Davi, tem sido um erro que nós muitas vezes cometemos. E é tão rápido isso, gente. É tão rápido isso. Quando você acerta uma vez, você fala: foi Deus que me deu. Quando você acerta de novo, você fala: foi Deus que abençoou.
Quando você acerta outra vez, você fala, foi Deus que me deu, mas eu estudei, eu me dediquei. Na quarta vez, você fala assim, esse estudo, essa forma de agir está sendo muito boa. Na quinta, na sexta, você não sabe mais o que Deus fez. E você começa a fazer escolhas não pautadas no que é coerente, no que é certo, mas pautadas naquilo que você julga merecer. E essa talvez tenha sido, está sendo, uma das grandes problemáticas da igreja do século 21. Nós julgamos merecer muitas coisas. Muitos casamentos estão falidos porque o marido julga merecer uma coisa e recebe outra, e as esposas julgam merecer um tipo de tratamento e recebem outros. Nós nos recusamos a aceitar o prejuízo. É uma crise do apóstolo Paulo. Por que você não aceita tomar o prejuízo? Sofrer a perda? Por que Davi se recusou a ir para o campo de batalha e dormir em tendas? O que nos leva, irmãos, a agir, a recusar o sofrimento, recusar a perseguição, se recusar a tormenta? Por que a igreja cristã do século 21 não admitiria o sofrimento? Eu lembro uma vez, na igreja do Bom Retiro, meu pai era pastor lá, eu era muito pequeno, eu lembro porque meu pai me contou essa história. E a conta de luz veio 4 vezes mais cara do que vinha normalmente. E meu pai, como pastor da igreja, questionou a conta de luz. E eles falaram, não, é isso mesmo, a conta de luz está certa. E aí meu pai falou, não, mas não faz sentido, a gente está há 20 anos aqui tendo uma média de R$200 e veio R$600, como que é isso? Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E ficaram naquele embate, é isso mesmo, não é, não é, não é. Meu pai levou para a diretoria da igreja e falou assim, eu quero processar a empresa de luz para que eles venham a nos reaver esse valor. E a diretoria falou assim, a gente não vai processar não, pastor. E aí meu pai é muito metódico, quando ele está aqui, hoje não, né? Então posso falar, meu pai é muito metódico. Ele falou, não, mas não é justo. Está errado, está nitidamente errado. Ele, não, a gente entende que está errado, pastor, mas a gente não vai processar não. E aí meu pai, não satisfeito, lembrou para a assembleia da igreja, que os batistas fazem isso, tá, gente? Quando a gente leva para a diretoria estatutária não está com a gente leva para a igreja para ver se a gente consegue, né, vencer a diretoria estatutária. E aí a assembleia da igreja falou assim, pastor, a gente não vai votar não, a gente não vai processar eles não. E aí depois um diácono chamou meu pai para falar assim, pastor, a gente não processa. Pastor, a gente não luta pelos nossos direitos não, pastor. E meu pai ficou anos ruminando aquilo na cabeça dele, sem concordar com aquilo. Até um dia entender que a igreja de Cristo, ela sempre foi historicamente marcada por aqueles que não lutam de fato pelos seus interesses. Pois eles já não vivem mais para si, mas por aquele que morreu e se entregou pelos seus pecados. As vidas que hoje eles vivem para a glória de um Senhor. E aí nós percebemos um distanciamento enorme do nosso tempo para os nossos irmãos originais. Aonde os nossos irmãos originais estão num processo, numa caminhada, aonde os seus direitos estão sendo arrancados deles. E eles continuam dizendo a mesma coisa. Deus está no controle de tudo. Deus é Senhor de tudo. Deus pode tudo. Se Ele está fazendo, se Ele está agindo, se Ele está tratando, é porque Ele tem algum propósito nisso. Então eles apanham injustamente em um júri
E eles saem daquele júri não questionando esse Deus que tudo pode, que não impediu eles que eles fossem espancados injustamente. Eles saem daquele júri louvando e agradecendo a Deus porque eles, de alguma forma, foram vistos como pessoas que são dignas de sofrer por nome desse Deus. Como é que se chega nesse estágio de caminhada cristã? Primeiro grande ponto para isso é não se entendendo, não se enxergando alguém que pode ficar em casa quando o povo de Deus está na guerra. É alguém tendo uma leitura de igual e comum, como todos os outros são. Como os meus irmãos são. É alguém que olha para si e vê pouco valor naquilo que tinha a oferecer, naquilo que tinha para agregar, mas muito valor naquilo que foi agregado à sua vida, à sua caminhada. Então, quando Natã, o profeta, chega para Davi e confronta Davi, ele confronta Davi lembrando as suas próprias palavras. Davi, eu tirei você de ser pastor de ovelhas e coloquei você como rei da sua nação. E se isso não fosse suficiente, Davi, eu daria muito e muito mais. Como você não temeu isso? A falta deste confronto nos torna muitas vezes cristãos inaptos, incapazes de sofrer, de sermos confrontados com a nossa realidade pequena, frágil, pecadora. Muitas vezes nos tornamos incapazes de lidar com uma situação complexa e difícil. Com uma situação onde, por ser cristão, teríamos que abrir mão, ponto. Por uma questão que, por sermos cristãos, teríamos que sofrer o prejuízo. Tomar a perda. Mas não, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você não aceita, você não admite viver algo desse tipo. Sofrer o prejuízo, não. Ser humilhado, jamais. Deus não quer que eu seja humilhado. Repense isso, porque o filho dele foi humilhado. O filho dele foi moído. O filho dele foi morto. E as palavras que o filho dele falava antes de morrer eram palavras similares a essa: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, quando nós olhamos a vida de Davi, nós percebemos que o primeiro grande equívoco foi se entender rei. E é exatamente isso que acontece quando o povo de Deus perde do seu campo de visão que quem nos torna grandes vencedores é Deus e não nossa capacidade. Quando nós começamos a nos enxergar reis, senhores, dignos, vitoriosos, é então que o nosso pecado muitas vezes nos domina, nos dilacera e, por final, nos humilha. Como aconteceu com um dos maiores homens de Deus da história. Por último, eu quero chamar a sua atenção voltando ao texto que nós lemos. Versículo 20 diz: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Quando Davi recebe o decreto de Deus, Natã fala o seguinte: já que você tirou uma vida, a vida desse filho vai ser tirada de você. Então o menino, diz o texto, que o menino recém-nascido adoece. E que Davi entra num processo de jejum e oração, pedindo, clamando a Deus para que não tirasse a vida desse menino. Depois de 7 dias em jejum e oração, se recusando a comer, Davi percebe um movimento entre os seus, um movimento estranho.
E ele pergunta, o menino morreu? E eles estavam com medo de falar isso para Davi. E a resposta é, o menino morreu. E então nós lemos o versículo 20. Exatamente isso. Versículo 19, a resposta é, o menino morreu. O versículo 20 é, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e foi para o templo a adorar. E então nós começamos a perceber, talvez, a grande diferença de homens de Deus e homens que não são de Deus. Porque acabamos de perceber que não é o pecado que define isso, sim ou não? Não é o pecado que define isso. Mas é como nós lidamos com esse pecado. Como que o povo de Deus age e lida em meio ao pecado e em meio aos nãos de Deus. Você consegue adorar o seu Deus quando Ele te fala não para uma coisa que você quer muito? Você consegue adorar o seu Deus quando as coisas não estão acontecendo da forma como deveria acontecer na sua vida? Como você acha que deveria acontecer na sua vida? Como você julga justo acontecer na sua vida? Davi se mostra um homem de Deus não só pela capacidade de olhar e falar, cara, eu realmente errei, eu pequei. Mas diante daquilo que Deus está fazendo na vida de Davi, e do não que Deus concedeu a Davi, não, o menino não vai viver. Ele consegue olhar para tudo isso e falar assim, ele é Deus, e pronto. Ele não é menos digno de ser adorado, ele não é menos digno de ser louvado, ele não é menos digno de ser Senhor de tudo, porque ele me concedeu um não. Sabe o que está acontecendo com Davi? Davi está voltando, descendo do seu trono e voltando ao seu lugar de servo e adorador. Normalmente, quando estamos no trono das nossas vidas, nós não temos tempo para estar de joelhos adorando. Normalmente, quando decidimos viver uma vida e escolher os nossos próprios padrões, as nossas próprias justiças, as nossas próprias interpretações, normalmente nos esquivamos daquilo que Deus nos convida a ser. Adoradores. Homens e mulheres que vivem para a glória dele. E nesse processo, nos auto-enganamos, pensando que Deus vai ser mais glorificado com os nossos carros do ano, com os nossos apartamentos caros e lindos, com as nossas roupas cheirosas e de marca, como se Deus fosse de fato glorificado e adorado, porque Ele é bom e nós somos abençoados por isso. E como se Deus não pudesse ser adorado diante de uma tragédia, diante do luto, diante da morte, diante da extinção daquilo que nós achávamos ser ideal. Sabe o que choca os servos de Davi? É que quando Davi recebe a notícia, Davi para de chorar, para de jejuar, se arruma, vai para o templo, adora a Deus, e quando ele chega, ele fala assim, não entendi. Enquanto o menino estava vivo, você estava se lamentando. Agora que o menino morreu, você está voltando a agir? Ele falou assim, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Ele não tem como vir a mim, um dia eu vou até ele. Mas, enquanto eu podia pedir, enquanto eu podia clamar, enquanto eu podia insistir com Deus, quero lembrar os irmãos que nesse tempo, você não tem nenhuma narrativa de ressurreição. Até Elias, todos que morreram, morreram e acabou. Em Elias, as coisas começam a mudar. Elias faz um pedido a Deus inusitado, primeiro da história, traz o menino de volta. E o menino voltou. Mas até então, Davi não conseguia conceber a ideia de que Deus traria alguém dos mortos à vida.
Mas o que me choca diante disso tudo é como que Davi consegue sair do trono e ir ao pó tão rápido. Porque normalmente quando os nossos corações estão arrogantes, cheios, é um processo muito devagar para você ir quebrando, para você ir descendo. A gente sobe muito rápido, mas descer é muito devagar. Davi não. Davi, esse processo foi muito rápido. Quando ele se entende altivo demais, ele logo percebe que ele está no lugar errado. Depois que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, né? E isso talvez seja o grande convite dessa manhã. Que o Senhor nosso Deus sonde os nossos corações. Que é o convite que Davi faz logo após esse episódio. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vasculha o meu coração, vê se tem alguma coisa má diante do Senhor. Que o povo de Deus possa ser um povo que está constantemente pedindo a Deus direção nesse processo. Porque nós podemos não ter coroas, nós podemos não ter tronos, nós podemos não ter exércitos ao nosso favor, mas deixa eu falar uma coisa, é muito fácil sentar no trono das nossas vidas e ditar e agir como se nós não tivéssemos um Senhor a quem prestar contas, a quem pedir direção, a quem pedir perdão, a quem pedir socorro. É muito fácil, como Davi, cometer aquilo que achamos nunca iríamos cometer. Ou só eu que já fiz coisas que eu achei que eu nunca ia fazer. Ou só eu já falei coisas que achei que nunca fosse falar. Ou só eu que não sou o homem que eu gostaria de ser. Então, nesse processo, homens de Deus caem. E Mike Tyson uma vez falou que não importa quanto você apanha, importa quantas vezes você se levanta. Para o cristão você tem que inverter esse processo. Não importa quantas vezes você se levanta, importa quantas vezes Deus vai te dar a graça de você se jogar aos pés dele de novo. E se humilhar diante dele de novo. E pedir para que ele te levante, para que ele te restaure, para que ele te dê um coração puro, para que ele te dê uma a palavra subiu da minha mente, uma consciência limpa. E caso você se levante do lugar que você nunca deveria ter se levantado, que rapidamente eu e você possamos voltar a este lugar, que é o pó, que é estar sempre diante do seu Deus com humildade, com louvores, com adoração. Quando nós nos perdemos disso, normalmente cometemos atrocidades, como temos visto. Falamos hoje no Crescer Integração. Se você não vota no fulano, você não vai para o céu. Outros, infelizmente, da nossa convenção, a igreja cristã tem que pedir perdão para fulano de tal. Outros, deixando de se relacionar com pessoas queridas, porque pensam diferente. Meus irmãos, que nós possamos voltar para o pó. Lá é um lugar que nós vamos nos encontrar. Incrivelmente vamos nos dar muito bem. Porque estaremos aonde fomos convidados a estar. Todos, absolutamente todos aqueles que estavam aos pés de Jesus, em todos os 4 evangelhos, alcançaram coisas extraordinárias. Nosso lugar
é aos pés do nosso Senhor. É louvando o nome do nosso Deus. É insistindo em aprender com aquele que pode e faz tudo. É abandonar as nossas espadas. É abandonar as nossas certezas. É abandonar a nossa força, a nossa capacidade. Deixar o nosso Deus agir de uma forma poderosa, miraculosa, extraordinária. Onde o nome dele vai receber a glória que lhe convém, da forma que lhe convém, seja pelas bênçãos ou seja pelas perseguições. Mas que nós não sejamos a igreja, como a igreja de Laodiceia, que se olha no espelho e tem uma visão de si muito alta. Você é rica, bastarda, não precisa de coisa alguma. Mal sabe ela que a leitura desse Deus para ela é miserável. Ela é pobre, ela é cega, ela está nu. Ela precisa voltar a mim e comprar de mim ouro para que fique rica. Vestes limpas para que tampe a sua nudez. Compre de mim colírio para que jogue nos seus olhos e volte a ver. Percebam, toda vez que a igreja de Cristo assume no seu coração um sentimento altivo, Deus convida ela a voltar a um relacionamento com Ele, para aprender, reaprender, que nós só temos as vitórias e os sucessos que temos, porque Deus, pela sua multiforme graça, concedeu. E não porque nós somos muito bons e muito capazes. Não há espaço mais para uma igreja altiva, para cristãos que se enxergam merecedores, que se enxergam dignos. Não há espaço mais para nenhum tipo de procedimento que não seja estar diante de Deus e receber de Deus a sua graça e misericórdia. Deus nos abençoe. Curvem suas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque temos da Tua palavra muitos e muitos e muitos ensinamentos que nos confrontam, Pai. Nos dê um coração, Deus, contrito. Nos dê, ó Deus, um coração humilde. Nos dê, ó Deus, um coração que caminha, Deus, para Te agradar, para Te honrar, para Te glorificar. Ó Deus, nos perdoa. Como homens e mulheres de Deus, nos perdoa. Por muitas vezes lidarmos, Senhor, com as nossas vidas como se elas fossem nossas. Com as nossas escolhas como se elas fossem nossas. E nos ajuda, Deus, a aprender com os erros dos grandes homens do passado, as grandes mulheres do passado, que erraram, falharam, foram restaurados, curados, tratados por Ti, e foram homens e mulheres que viveram para a Sua glória. Que nós sejamos homens e mulheres que vivam para a Sua glória, para o Seu louvor, para o engrandecimento do Teu nome. E se for preciso, ó Deus, que nós como corpo, como povo, venhamos, ó Deus, a sofrer qualquer tipo de privação, Deus, prepara os nossos corações para Te glorificar, para Te honrar, para dizer que o Senhor é o nosso Deus não só quando as coisas vão bem, mas quando as coisas vão mal também. Deus, nos ensina a ser Teu povo. Nos ensina a agir como Teu povo, a reagir como Teu povo. E nos ajuda, Senhor, em um relacionamento santo e lindo com o Senhor, a viver poderosamente para a Tua honra e para a Tua glória. Pois tudo foi feito para Ti e voltará a Ti. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém. Irmãos,
estamos chegando ao momento final do nosso culto. Tem alguns recados para dar muito importantes. Primeiro, os nossos embaixadores do rei, sábado, 3 horas, Vitor? Cadê o Vitor? 4 horas, todo sábado, 4 horas. Vale muito a pena, é muito legal. E eles vão ter programações muito, muito especiais. Então, não deixe de trazer seu filho de 9 a 16 anos. Venha, faça parte, incentive o seu filho a isso. Ah, pastor, mas poxa, sábado é o único dia que eu tenho descanso. Vai por mim. Vai sair muito mais barato você levantar e trazer ele aqui do que você ter que criar esses mecanismos no seu relacionamento com ele apenas. Aqui ele vai estar com outras crianças que estão sendo ensinadas as mesmas coisas que ele e provavelmente as mesmas coisas que você acredita e defende. 2, nós temos o congresso de homens, o retiro de homens, né, que vai ser dia 18, 19 e 20 de novembro. Você precisa ir. Nós já temos tido bastante procuras, bastante confirmações, mas você tem que ir, porque é um momento único, que você vai ter um tempo para fazer o que você gosta, ouvir a palavra de Deus e refletir em pontos que você talvez nunca tenha refletido, como que eu vou criar os meus filhos de uma forma que ele entenda, que ele aprenda no dia a dia dele a servir esse Deus, a amar esse Deus. Então não deixe de estar, não deixe de ir. Se você tem qualquer limitação financeira, fala comigo, a gente levanta doação, a gente faz campanha aqui para a gente conseguir que todos possam ir. Amém? E por último, hoje é um dia muito especial. Hoje nossas crianças vão fazer um evangelismo na praça. E eu quero convidar todos que possam ir para ir com a gente, porque a gente vai também evangelizar, a gente vai também... eles estão dando exemplo, mas na verdade é a gente que está dando esse exemplo, né? Então a gente vai tentar entrar na frente do Bikids aí e falar, transmitir, propagar Jesus da melhor forma possível para todos que estão ali. Hoje temos um almoço e vocês têm que comer, porque senão a Jéssica vai me bater, porque a gente ficou aí no final de semana inteiro preparando esse... O que é a comida hoje? O estrogonofe. Então, se você não gosta de estrogonofe, você come mesmo assim, tá? Ou come só arroz e batata palha, você pode também escolher essa opção. E logo depois nós vamos sair aí, coordenados pelo Bikids, para propagar o nome do nosso Deus aqui em Petrópolis, na praça. E vai ser uma experiência muito legal, tenho certeza, de ver os nossos pequeninos aí, tendo esse primeiro contato aí com o evangelismo, convidar as pessoas, falar para as pessoas virem. Hoje à noite teremos a exposição da Palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus trará pessoas para a nossa igreja para ouvir essa palavra depois desse esforço tão lindo das crianças. Vamos encerrar o nosso culto. Vai ter alguma música de fundo? Vai ter uma música de fundo, a gente teve... Então, vai ter uma música de fundo e nessa música de fundo você pode ficar à vontade para trazer os seus dízimos e ofertas, desde que você esteja fazendo isso com todo o seu coração, com alegria e com consciência disso tudo. Depois da música de fundo, a gente teve um probleminha no nosso instrumental, eu vou fazer a bênção aqui e a gente vai encerrar e ir para o almoço, que vai ser muito bom, eu gostei muito dessa ideia, desde que não seja a gente tem que fazer, ter almoço na igreja é muito legal, tá? Porque aí a gente não tem que correr atrás disso depois, né? Então, você que se sinta à vontade a ajudar, a contribuir financeiramente, vamos ouvir esse louvor e logo em seguida poder fazer esse momento.
Queria te convidar a ficar em pé. Olhar para a pessoa que está do seu lado. Ninguém pode ficar sozinho. Queria te convidar a repetir essas palavras para a pessoa que está com você aí do seu lado, tá bem? Repete comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Deus te abençoe. Vamos, eu não sei como é que vai funcionar a comida. Como é que vai funcionar a comida, gente? Vamos comer, é verdade.